Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos ler primeiro os 6 primeiros versículos. Jesus envia os 12 em uma missão e, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Olha que interessante o que nós acabamos de ler nesses 6 primeiros versículos. Jesus enviando os 12 em uma missão e colocando sobre eles autoridade e poder para repreender as enfermidades e toda sorte de demônio da vida das pessoas. E os locais, as casas que não recebessem bem os apóstolos, os discípulos, que eram para eles saírem e sacudir a poeira do pé, porque a missão, o chamado é grande. Quem quer receber a palavra de Deus, recebe a bênção de Deus. Quem não quer receber a palavra de Deus, é necessário seguir em frente, porque tem muitas pessoas querendo ouvir a respeito de Jesus. Jesus sempre teve o cuidado e sempre terá o cuidado de nos ensinar a importância de valorizar a sua palavra. Herodes tenta encontrar Jesus. Vamos ler do versículo 7 até o 9. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas. E estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos e outros que Elias tinha aparecido. E outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem eu ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Olha que interessante. Herodes tenta encontrar Jesus. E o tetrarca Herodes, ele era como um governador, como uma autoridade, uma região específica da Judéia. Eu posso dizer assim, ele não era o rei, como Herodes o Grande, o rei dos judeus, mas ele era como governador, uma autoridade, uma região de algumas, eu digo assim, algumas cidades, algumas regiões específicas. É bem interessante a gente ir anotando esses detalhes. Do versículo 10 até o versículo 17, vai falar a respeito da primeira multiplicação dos pães. E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, seguiu, e ele os recebeu. E falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Jesus arrancava a doença das pessoas. Jesus, ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele, os 12 disseram: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então os seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Os discípulos, os apóstolos de Jesus, obedeceram o comando, obedeceram a autoridade de Jesus. Jesus não queria despedir a multidão com fome. Estamos falando de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Um total de aproximadamente 15.000 pessoas, ou um pouco mais ou um pouco menos. Jesus nunca olha para a diversidade, Jesus sempre tem uma solução.
E os discípulos, os apóstolos destacaram, só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus não, manda se assentar em grupo de 50 e 50 para poder ficar mais organizado. E tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Jesus, ele pega os pães e os peixes e agradece a Deus. Ele apresenta para Deus. Ele mostra para Deus os pães e os peixes, reconhecendo que só Deus tem toda a autoridade sobre cada coisa que tem sobre essa terra, sobre os homens, sobre qualquer coisa. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 alcofas de pedaço. Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes que foram multiplicados. Todos foram saciados, todos foram alimentados. E detalhe, ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. 12 cestos, cada cesto representando um mês do ano. A prova disso é que Deus não vai deixar faltar recurso para sua casa, para tua família. Sempre vai ter sobre a sua mesa o pão, o peixe, o alimento. Porque quando Deus está na frente, Ele providencia todos os recursos. Olha que aula que Deus deu para os apóstolos. Enquanto os apóstolos estavam preocupados com aquilo que eles iriam comer, com o frio, estavam no deserto, Jesus providenciou no deserto recurso. O deserto não é local de moradia, é simplesmente momento de aprendizado, de crescimento. Do 18 até o 20, Pedro confessa que Jesus é o Cristo. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo, quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram, João Batista, outros, Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse, o Cristo de Deus. Então Pedro, ele confessou, ele reconheceu que Cristo, que Jesus Cristo é Deus. Que Jesus Cristo, ele é o próprio Criador, o próprio Senhor. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Do versículo 21 até o 22, Jesus prediz sua morte e ressurreição. Vou voltar aqui. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões, dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus estava aqui anunciando que ele seria morto, mas ele iria ressuscitar, que a morte não teria poder sobre ele, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele estava dizendo, é necessário que o Filho do Homem seja pendurado no madeiro, que ele padeça, que seja rejeitado pelos anciões, pelos escribas, e que seja morto. Mas, ao terceiro dia, ele estava dizendo, eu vou ressuscitar, eu vou vencer a morte. Do 23 até o 27, tome a sua cruz e siga a Jesus. Jesus está dizendo, ó, cada um tem que tomar a sua cruz e seguir o Mestre. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. É necessário abrir mão dos nossos eus, das nossas vontades e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Quem colocar Cristo, Senhor, em primeiro lugar, se doando para o Mestre, pode ter certeza que não vai morrer. Pelo contrário, quanto mais nos doamos, quanto mais nos entregamos diante de Deus, mais Ele renova a nossa vida. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e a dos santos anjos. Jesus acaba de destacar a importância
de não ter vergonha diante dele. Porque quando nós nos envergonhamos diante de Jesus, Jesus também, como filho do homem, ele, o que vai acontecer? Ele não vai reconhecer cada um de nós diante do Pai. Porque assim como o Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. E eu repito aqui a leitura, porque qualquer que de mim, de Jesus, e das palavras de Jesus se envergonhar, tá vendo? Se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Jesus está dizendo que nós temos a oportunidade de ser arrebatados e não ter que provar dessa morte, né? De ter que descer à sepultura, mas de receber um corpo glorificado, um corpo incorruptível. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Jesus destaca aqui os 3 mais chegados. Pedro, que foi o líder dos apóstolos, João, que foi o mais chegado, e Tiago. Está dizendo aqui os 3 mais chegados, e subiu ao monte para orar. Então a gente destacou do versículo 23 até o 27, já entramos no 28, porque do 28 até o 36, alguns veem a glória de Jesus. Você crê que você pode ver a glória de Jesus? E nem todos conseguem viver a glória de Jesus. Já lemos o 28, agora vamos ler o 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, Jesus está deixando aqui o exemplo, mais você fica revigorado de poder, resplandecendo a glória de Deus. Você pode resplandecer da glória do Senhor. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Moisés, que foi o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito, e Elias está representando aqui o ministério profético, né? Representando aqui os profetas do Antigo Testamento. Moisés como legislador, libertador, sendo o homem que Deus usou para conduzir o povo de Israel à terra prometida. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com eles. Quem? Moisés e Elias. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho. A ele ouvi a voz do Pai. O Pai falando com o Filho. O Pai que é Deus falando com o Filho que é Deus. Porque são 3 pessoas distintas. O Pai, que é Deus, o Filho, que é Deus, e o Espírito Santo, que é Deus. Um único Deus, né? Se revelando em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Foi um momento reservado, que Pedro, Tiago e João viveram, presenciaram. Olha que interessante, Deus ele é tremendo, Deus é poderoso. E aqui destaca Pedro, né? Pedro, os que estavam com ele estavam carregados de sono. Deus ele é tremendo, ele é no detalhe. Então alguns veem a glória de Jesus. Quem que vai ver a glória de Jesus? É aquele que estiver mais perto de Jesus. Porque quanto mais perto de Jesus é melhor. A cura de um menino possesso. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. No meio da multidão tem pessoas saradas,
pessoas com a mente tratada, mas tem pessoas também doentes, enfermas, da alma e do corpo. E eis que um espírito toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. Olha isso. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. Jesus foi lá e repreendeu. Eu vou voltar aqui, ó. Repreendeu. Porque o milagre às vezes não acontece por falta de credulidade. Perdão, por causa da incredulidade. O milagre, deixa eu repetir, às vezes não acontece porque as pessoas são incrédulas. Precisa ter fé. Então, para o milagre acontecer, precisa ter fé, precisa acreditar. E ao invés de acreditar, a pessoa fica incrédula. Não acredita, como é que o milagre vai acontecer? Versículo 42. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos. Olha só. Então todos ficaram o quê? Pasmados, ficaram sem entender, porque a majestade de Deus, né? Jesus, ele é o próprio Deus. Todos ficaram maravilhados com as coisas que Jesus fazia. Do versículo 44 até o 45, Jesus prediz a sua morte outra vez. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. O próprio Jesus destacando para os seus apóstolos que a qualquer momento ele seria entregue, seria preso. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Os discípulos ouviam Jesus falar, os apóstolos, mas eles não estavam entendendo que a qualquer momento Jesus seria preso. Do versículo 46 até o 48, quem é o maior no reino? E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes, qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Então, quanto mais nós nos colocarmos pequeno, menor diante de Deus, maior Deus será na nossa vida. Porque nem sempre o menor servirá ao maior. Existem momentos em nossa vida, eu digo na liderança, que o maior tem que servir o menor. Porque o líder sempre será servidor. Nem sempre o servo será líder, mas o servo, ele sempre estará pronto para servir. Agora, o líder, ele tem que ser líder e tem que ser servo. O maior precisa sempre servir o menor. Do 49 até o 50, Jesus não aprova o sectarismo. E respondendo, João disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Jesus, ele ensina nos detalhes a importância de deixar cada pessoa livre para fazer o que quiser. Porque se não, olha aqui, ó, que Jesus está dizendo, e Jesus lhe disse, não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Se não está com Jesus, mas não é contra Jesus, não vai prejudicar o andamento da obra. Então, cada pessoa é livre para fazer o que quiser fazer. Do 51 até o 56, Jesus não é aceito pelos samaritanos. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou firme o propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez?
Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Jesus não queria discriminar ninguém, matar ninguém, prejudicar ninguém. Por isso Jesus foi lá e repreendeu rapidamente Tiago e João. Jesus, ele não queria consumir os samaritanos com fogo. Jesus veio para alcançar, para acalmar as almas, dar vida para as almas dos homens, salvar, libertar. Do versículo 57 até o último versículo do capítulo 9 de Lucas, o alto custo do discipulado. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus automaticamente deu essa resposta, tá, para essa pessoa que queria seguir Jesus. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus estava ensinando para esses homens, para essas pessoas que não têm mãe, pai, filho, irmãos, nada, por mais importante que seja a família, pode tomar o lugar de Jesus. Jesus tem que ser a base principal da família. Jesus, ele estava dizendo, não pode ser a dor, não pode ser a alegria, não pode ser a perda de A, de B, não pode ser a família, não pode ser ninguém. Ninguém pode prejudicar a minha intimidade contigo. Então não abra mão da intimidade de Deus com você. Deus, ele quer ser íntimo contigo e você quer ser íntimo com Deus? Eu tenho certeza que esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Graças a Deus. Deus, ele é tremendo.